Pense por um momento, o que faz a oração do Pai Nosso tão especial? Já parou para refletir sobre cada palavra dessa oração que Jesus nos ensinou? Algo simples, mas profundo. E por trás de cada verso, há revelações poderosas que muitas vezes escapam ao nosso entendimento. Hoje, eu quero levar você a uma jornada transformadora. Não é apenas uma oração, é um modelo celestial. E vou mostrar nos detalhes dessa oração um significado capaz de mudar a forma como você se conecta com Deus. Olá, queridos irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Que as bênçãos do Altíssimo sejam derramadas abundantemente sobre suas vidas e sobre suas famílias. Hoje no canal O Cajado Divino, estamos aqui para descobrir algo incrível. Algo que pode mudar totalmente a maneira como você se relaciona com a oração, em especial com a poderosa oração que Jesus nos ensinou. O Pai Nosso, eu sou o portador. E trago para você um estudo profundo que revelará mistérios e significados escondidos na oração que todos nós já conhecemos, mas nem todos compreendemos por completo. E não se esqueça, a última revelação aqui no final é a mais poderosa de todas. Então, permaneça comigo até o fim e prepare-se para uma verdadeira revelação espiritual. Amados irmãos, antes de mais nada, preciso pedir para que você, se ainda não é inscrito, faça sua inscrição no canal O Cajado Divino. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e familiares e nos conte nos comentários suas percepções sobre a oração do Pai Nosso. Você vai ver que ao final deste vídeo, seu entendimento sobre essa oração nunca mais será o mesmo. E posso garantir, o impacto será profundo na sua vida espiritual. Agora, nos aventuramos na origem e nos poderosos significados dessa oração. A oração do Pai Nosso tem sido recitada por bilhões de pessoas ao longo da história, e sempre em momentos de grande intimidade com Deus. Mas o que há de tão profundo em suas palavras? Será que entendemos a verdadeira magnitude de cada frase proferida por Jesus, o Filho de Deus? Em Mateus capítulo 6, versículo 9 a 13, encontramos as palavras exatas que ele nos ensinou. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Muitas vezes, ao recitar essa oração, simplesmente repetimos as palavras. Mas você sabia que cada uma dessas frases tem um poder inusitado, um significado que toca nossas emoções mais profundas? Neste vídeo, quero convidá-lo a explorar esses significados, não apenas de forma superficial, mas com uma compreensão reveladora, alinhada àquilo que Jesus realmente ensinou. Em primeiro lugar, ao dizer Pai Nosso que estás nos céus, estamos declarando uma relação íntima e pessoal com Deus. Jesus não começou a oração com um título genérico. Ele nos ensina a chamar o Criador de Pai. Imagine, querido irmão, o quanto de profundo há nisso. O Criador do universo, soberano e infinito, é o nosso Pai. Ele não é um Deus distante. Ele está conosco, em nosso meio, e deseja, acima de tudo, nos ensinar a ter essa conexão pessoal, íntima e de confiança. Pai Nosso é uma expressão que fortalece a comunhão entre todos os filhos de Deus. Ela nos lembra que não estamos sozinhos nessa jornada, pertencemos a uma família espiritual. E esse vínculo, irmãos, é o que nos une como uma grande igreja em um só corpo em Cristo. O primeiro impacto da oração do Pai Nosso é esse. Lembre-se de que você tem um Pai no céu e somos todos parte de uma grande família espiritual. Em seguida, Jesus nos ensina a dizer: santificado seja o teu nome. Aqui, ele nos convida a
reconhecer a santidade de Deus, reverenciando-o como Deus todo-poderoso e inigualável. Quando falamos, santificado seja o teu nome, estamos, na verdade, proclamando que não há nada ou ninguém mais digno de nossa adoração, reverência e devoção. O nome de Deus é glorificado, é supremo acima de tudo e todos. Agora repare que o próximo pedido da oração tem um significado ainda mais profundo. Venha o teu reino. O que significa isso? Em termos simples, estamos fazendo uma súplica para que o reino de Deus se manifeste em nossa vida e ao nosso redor. Quando pedimos que o reino de Deus venha, estamos permitindo que o domínio de Deus se estenda, não só sobre a terra, mas especialmente sobre nossa vida. Estamos clamando para que a sua soberania tome conta das nossas ações, das nossas escolhas e de todos os aspectos da nossa existência. Querido irmão, ao entender essa oração, você é convidado a viver de uma maneira em que o reino de Deus se estabeleça de fato no seu coração. Não é uma oração para o futuro, é para agora. O reino de Deus começa dentro de nós e se reflete na maneira como vivemos, nos relacionamos e manifestamos o amor de Cristo em nossas vidas. Para que a oração tenha poder, é preciso compreender a profundidade do que estamos dizendo. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É a próxima linha que precisamos ponderar. Está disposto, querido irmão, a permitir que a vontade de Deus prevaleça sobre a sua? Será que você tem a coragem de abandonar os seus próprios desejos e submeter-se ao desígnio perfeito de Deus, mesmo quando não o compreendemos completamente? A verdadeira transformação espiritual começa aqui com uma entrega profunda. Em um mundo tão marcado por conflitos, egoísmo e necessidades pessoais, essa frase é um convite para nos tornarmos mais submissos à vontade divina, permitindo que os planos de Deus sejam cumpridos em nossas vidas. Aqui, pedimos a Deus que as coisas aconteçam como Ele planejou, assim como tudo no céu já é governado por sua vontade soberana. Amados irmãos, antes de continuarmos, convido você a fazer uma pausa e refletir sobre as palavras que acabamos de explorar. Jesus nos ensina sobre intimidade com Deus, sobre o reino que se manifesta e sobre a vontade soberana do Pai. Agora, vamos adentrar nas partes da oração que tocam profundamente nossas necessidades mais humanas e espirituais e que podem ter um impacto poderosíssimo no nosso relacionamento com Deus. Vamos dar continuidade e refletir sobre mais dois elementos essenciais da oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Vamos começar com o pão, que representa muito mais do que apenas a comida. Quando dizemos o pão nosso de cada dia nos dá hoje, não estamos nos referindo apenas ao sustento material. Não, irmãos. Estamos pedindo que Deus nos forneça aquilo que precisamos para cada dia. Esta parte da oração, talvez de forma silenciosa, revela que somos completamente dependentes de Deus para tudo. E isso inclui o nosso sustento físico, emocional e espiritual. Nos dá hoje fala sobre viver o agora, confiar no presente e deixar para Deus o controle do futuro. Quantas vezes em nossas vidas ficamos ansiosos ou preocupados com o amanhã, com os problemas que ainda virão ou com os medos que nos assolam? Jesus, no entanto, nos ensina a viver no presente, a confiar que o Pai está cuidando de nós, agora, hoje. Quando Ele diz, nos dá hoje, Ele nos convida a um abandono completo nas mãos de Deus. Não precisamos temer o futuro, pois, como o salmista escreveu em Salmos capítulo 23, versículo 1, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deus, em sua infinita misericórdia, não nos deixa faltar o necessário para vivermos. O pão do dia
não é apenas alimento físico, é também a provisão de cada necessidade, o suprimento de força espiritual, de paz e de alegria que só Ele pode dar. Por isso, a oração do Pai Nosso não se limita a pedir por pão material. Quando nos aproximamos de Deus, pedindo que Ele nos dê o pão de cada dia, estamos pedindo que Ele supra todas as nossas necessidades com sua bondade infinita. Que Deus, querido irmão, manifeste sua provisão sobre você, sobre sua casa, sobre sua família. Não tenha medo, Ele é aquele que sempre suprirá. Agora, nos aproximamos de um dos pontos mais profundos da oração. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Essas palavras possuem um peso espiritual imenso. Este é um chamado para reflexão, pois não se trata apenas de pedir o perdão de Deus, mas de fazer algo essencial para a nossa própria caminhada cristã. Estarmos dispostos a perdoar os outros. E não qualquer perdão superficial, mas aquele perdão que é genuíno, profundo e libertador. Jesus, em sua imensa misericórdia, nos ensina que o perdão é um princípio vital da vida cristã. Por mais que nos doa ou nos custe, perdoar é necessário para viver em harmonia com Deus. O Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 21 a 22, relata um diálogo poderoso entre Pedro e Jesus, onde Pedro pergunta quantas vezes deve perdoar aqueles que o ofendem, e Jesus responde: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Isso significa que o perdão não tem limites. É um gesto de amor infinito, como o próprio perdão de Deus por nós. Perdoar é uma decisão, irmão, uma decisão que impacta o nosso espírito, a nossa saúde emocional e até as nossas relações interpessoais. Quando pedimos, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Estamos, de forma implícita, reconhecendo que não somos perfeitos e que falhamos diante de Deus, assim como os outros falham para conosco. É um momento poderoso na oração, onde somos convidados a avaliar a condição do nosso coração. Você tem perdoado verdadeiramente ou há ressentimentos e mágoas guardadas em seu coração? Quando nos negamos a perdoar, bloqueamos a nossa própria caminhada de libertação. Como diz a palavra em Efésios capítulo 4, versículo 32. Sede bondosos uns para com os outros, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Portanto, ao recitar essa parte da oração, queridos irmãos, não apenas peça por perdão, mas também se examine. Perdoe aquele que te ofendeu. Livre-se da amargura e da dor que só impede o crescimento espiritual. O perdão liberta. Ele é a chave para a cura emocional e espiritual. E ao fazê-lo, você se alinha à vontade de Deus e recebe a paz que vem do alto. E se você, querido irmão, ainda tem dificuldade em perdoar, peça ao Senhor que derrame em você o poder do Espírito Santo, que é capaz de trazer a cura, a restauração e a libertação de qualquer dor do passado. Nenhuma ofensa pode ser maior do que o perdão de Deus que nos alcançou na cruz. Ao final dessa reflexão, tenha em mente, a oração do Pai Nosso vai muito além de uma simples repetição de palavras. Cada frase é uma profundidade espiritual, capaz de transformar não apenas sua vida, mas a vida daqueles ao seu redor. Você está sendo chamado a viver de acordo com o que ela proclama: humildade, entrega e perdão. Esses são os pilares da fé cristã. Amados irmãos, que poderoso tem sido este mergulho na oração do Pai Nosso, não é mesmo? Já exploramos a proximidade que Deus deseja conosco, a importância de confiar em sua provisão diária e a urgência de perdoarmos os outros como Deus nos perdoa. E agora chegamos a 2 petições finais
que não só clamam pela proteção divina, mas também por uma vitória diária sobre as adversidades que surgem em nossa jornada cristã. Na oração do Pai Nosso, depois de pedirmos pelo perdão e pela provisão, Jesus nos instrui a orar. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amigos, são palavras cheias de significado que têm o poder de transformar a maneira como enfrentamos as provações da vida. Quero convidá-los agora para refletir profundamente sobre o que essas petições representam em nossa vida cotidiana. Primeiro, não nos deixes cair em tentação. Quando fazemos essa oração, estamos reconhecendo nossa fragilidade humana. Temos forças em Cristo, sim, mas sabemos que sem a sua graça divina, podemos facilmente ser atraídos pelas tentações do mundo que nos afastam do propósito de Deus. A tentação é algo real, irmãos, algo com que todos nós lidamos em nossa caminhada espiritual. E não importa o quanto somos fortes ou confiantes, sempre precisamos da proteção de Deus para que Ele nos guie e nos guarde. Este pedido de proteção nos ensina a orar humildemente, reconhecendo que em nossa própria força não somos capazes de resistir ao mal. E é nesse ponto que a intervenção divina se torna absolutamente crucial. Quantos de nós já caímos em tentação, já vacilamos nos caminhos da fé? A tentação pode ser sutil ou agressiva, mas sua presença constante nos desafia a sempre depender de Deus para mantermos o nosso olhar fixo em Cristo. Ao pedir, não nos deixes cair em tentação, estamos fazendo uma súplica clara a Deus, não só por sabedoria, mas também por força e resistência. Estamos pedindo que Ele proteja nosso coração para que não sucumbamos ao pecado. Em Mateus capítulo 26, versículo 41, Jesus nos avisa: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso, querido irmão, nos coloca diante da nossa condição humana, fraca, inclinada ao erro. Sem Deus, caímos, mas com Ele permanecemos firmes. Então, qual é o segredo, irmãos? É saber que a tentação não tem poder sobre aqueles que estão protegidos no Senhor. Por mais que nos sentimos atraídos por coisas que nos afastam da vontade de Deus, o Senhor promete ser nosso refúgio e fortaleza, nossa ajuda sempre presente na angústia. Lembre-se de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, que nos promete: não vos sobreveio nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Agora, chegamos à última parte da oração. Livra-nos do mal. Aqui, a oração do Pai Nosso não está pedindo apenas para que sejamos poupados de coisas visíveis. Não estamos apenas falando das situações que vemos no mundo físico, mas também das forças espirituais que lutam contra nossa alma. O mau irmão se manifesta de diferentes maneiras, nas influências externas do mundo, nas nossas próprias fraquezas internas e principalmente na oposição do maligno que tenta nos separar do amor de Deus. Vivemos em um mundo cheio de perigos espirituais e materiais. Mas Jesus nos ensina que a nossa proteção está nas mãos de Deus. Ao pedirmos livra-nos do mal, fazemos um pedido que não se limita ao físico, mas também ao espiritual. Que Deus nos livre das ciladas do diabo, da tentação, da inveja, do orgulho e de todas as coisas que possam nos afastar dele. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, Paulo nos alerta sobre a verdadeira natureza da nossa luta. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Isto revela que a nossa batalha é espiritual. E é apenas por meio da intervenção divina,
por meio do poder do Espírito Santo, que podemos resistir ao mal e permanecer firmes na fé. Quando dizemos, livra-nos do mal, estamos em essência invocando o poder de Deus para derrotar toda obra do inimigo em nossa vida. Estamos pedindo que o Senhor Jesus, através da sua autoridade, destrua as forças do mal que tentam influenciar nossas decisões, nossos sentimentos e até nossas ações. Não há mal que possa prevalecer contra a armadura de Deus, e é nessa confiança que nos apoiamos. Aqui, um aspecto interessante e vital é lembrar que as lutas que enfrentamos são oportunidades para fortalecer nossa fé e depender mais profundamente de Deus. Em Tiago capítulo 4, versículo 7, somos instruídos: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ao tomarmos posição como filhos de Deus, buscando sua proteção e resistindo ao mal, nos alinhamos com o poder da verdade e da liberdade que vem através de Cristo. Querido irmão, ao orar, livra-nos do mal, você está pedindo mais do que uma simples proteção contra eventos ou situações difíceis. Você está invocando uma intervenção divina que vai além das circunstâncias e atinge o âmago da sua vida espiritual. Deus tem o poder de nos proteger de tudo aquilo que nos destrói, e essa é uma oração de confiança e poder. Querido irmão, chegamos à parte final de nossa reflexão sobre a oração mais poderosa que Jesus nos deixou. E ao contrário do que pode parecer, essa não é uma oração qualquer. Ela contém em si um poder transformador que transcende a simples repetição de palavras. Cada frase carrega em seu íntimo um mistério profundo, uma mensagem viva que fala diretamente aos nossos corações e à nossa alma. Neste momento, o foco final está na confiança e na submissão à vontade divina, algo central na vida cristã. Mas como podemos fazer isso, irmãos? Como podemos viver de acordo com os ensinamentos da oração do Pai Nosso no nosso dia a dia? Vamos agora refletir sobre o impacto contínuo dessa oração em nossa vida e como podemos internalizá-la e praticá-la com verdade. Ao terminarmos a oração, declaramos: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Estas palavras finais nos conectam diretamente com o reconhecimento da soberania de Deus em todas as áreas de nossa vida. Esse é um momento de louvor e adoração a Deus. Essa pequena declaração é a expressão de um coração cheio de reverência, de gratidão e, sobretudo, de entrega. Com isso, expressamos nosso reconhecimento de que tudo o que é bom vem de Deus e que Ele detém todo o controle sobre o que acontece em nossas vidas. Queridos, muitas vezes nos deparamos com dificuldades que tentam nos abater. Os desafios podem vir de todas as direções: problemas familiares, dificuldades no trabalho, lutas financeiras ou até mesmo crises espirituais. E em meio a tudo isso, a oração do Pai Nosso nos ensina a descansar no fato de que Deus tem total autoridade sobre todas essas questões. Tudo está sob o seu domínio. Ele é o Rei que governa sobre o céu e a terra. E se Ele é Rei, então nada pode nos tomar. Quando oramos reconhecendo o seu reino, estamos afirmando em voz alta que Ele governa sobre tudo o que existe. E isso nos dá segurança. Olhando para a oração de maneira holística, é impossível não perceber o quanto Jesus nos convida a uma vida de confiança absoluta no poder e no amor divinos. As palavras "Teu é o reino, o poder e a glória" são a expressão de nossa rendição ao controle soberano de Deus. Elas nos lembram de que, independente de nossa fraqueza, Ele é forte, e independentemente de nossas falhas, Ele é perfeito. Agora, devemos entender que a oração do Pai Nosso vai além de uma simples prática devocional. Ela deve ser um estilo de vida, uma atitude cotidiana.
Quando falamos "seja feita a tua vontade", estamos escolhendo viver em obediência à soberania de Deus e não no controle dos nossos próprios desejos. Cada oração, portanto, é uma oportunidade para nos aproximarmos mais de seu propósito para nossas vidas. Viver de acordo com a oração que Jesus nos ensinou requer dedicação constante. É um chamado para renunciar a nós mesmos e confiar na perfeição do plano de Deus para nossas vidas. Deus não é um ídolo que servimos apenas nas horas de necessidade. Ele é nosso Pai, nosso Rei, nossa autoridade. Em nossas orações diárias, precisamos lembrar que estamos dialogando com um Deus que governa tudo. No entanto, mesmo sendo o Criador de toda a existência, Ele escolheu nos incluir em seu reino. Ele nos ensina, por meio da oração, a buscar a sua vontade e confiar que, no fim, é o seu reino que se manifesta na terra. Esse reconhecimento não é apenas uma confirmação de fé, mas também um lembrete do nosso compromisso de viver de acordo com seu reino aqui. Agora, quero fazer um convite final. Irmãos, se você assistiu até aqui e realmente se comprometeu a aplicar os ensinamentos da oração do Pai Nosso, compartilhe nos comentários a frase: "Eu confio em Ti, Senhor, porque Teu é o reino e o poder". Esse é um ato simbólico, um reconhecimento público de nossa entrega a Deus e também uma forma de incentivar outros irmãos a refletirem profundamente sobre o que realmente significa viver a oração que Jesus nos deixou. Como finalização, gostaria de orar por você. Se você ainda não fez isso, confesse a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Abra o seu coração e entregue-se totalmente a Ele. E se você está longe de uma comunidade de fé, procure uma igreja cristã para se fortalecer em unidade com outros irmãos na fé.